Olá, olá, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tomara que sim, eu espero que vocês estejam desfrutando de muita paz, muita alegria, saúde, em todo o tempo, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Ontem à noite nós não tivemos live e não teve nada demais, podem ficar tranquilos, eu recebi algumas mensagens de carinho hoje, pessoas preocupadas, desejando saber se algo tinha acontecido ontem, porque nós não tivemos a live das 23 horas, mas podem ficar despreocupados e tranquilos, está tudo bem. Na verdade, eu vou ser bem sincero com você, o problema foi o frio ontem à noite, muito frio aqui em Nova Lima. A gente estava com os termômetros registrando abaixo de 10 graus ontem à noite, e estava complicado mesmo, complicado ontem à noite o frio aqui em Nova Lima, né? E eu estava com as crianças também, então eu abri mão, preferi de fato suspender a live de ontem à noite para dar mais proteção aos meninos. E hoje pela manhã a gente dá sequência e continuidade à nossa série, né? Então, me desculpem por não ter realmente atendido a expectativa daqueles que ficaram aguardando, mas de fato foi necessário, né? Prudência, a palavra certa é essa, é prudência, né? Eu preciso cuidar também da respiração, eu tenho feito o acompanhamento com a minha fonoaudióloga e tem que tomar zelo também com essas friagens aqui, né? Aqui em casa é muito frio, você não faz ideia. Você não faz ideia, não. Aqui em casa é muito frio. Então a gente tem que tomar um certo zelo, certo cuidado, né? Porque se realmente nessa friagem a gente pega com qualquer tipo de constipação ou inflamação nas vias aéreas, aí pronto, é complicado para mim que trabalho com a voz, para mim que trabalho falando todos os dias. Então precisa ter realmente essa prudência, esse cuidado, esse zelo, e aí deu tudo certinho, né? Hoje pela manhã a gente continua e a gente pega o nosso conteúdo exclusivo. Então sejam todos bem-vindos, né? E vamos mais uma manhã especial de conhecimento, de crescimento em nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero mandar um abraço especial para minha filha Cíntia Lopes, que me mandou uma mensagem logo cedinho. Pai, o que aconteceu? Cíntia, um grande abraço para você, seja bem-vinda. Léo Reis, um grande abraço para você também. Gisele Braga, seja bem-vinda, Gi. Paula Ricardinho, um grande abraço para Paula Ricardinho Dourados. Cláudia Pisso, Ginaldo, um grande abraço para você, Ginaldo Militão, um grande abraço. Pedro Pisso, Dona Nuvem Célia, que já está aí. Rutinha Carvalho, minha irmã amada. Pastor Bruno Meirelles, um beijo para você, Bruno. Estamos juntos. Carol Gomes, Fabiana, um grande abraço, Fabi, para você também. Tá todo mundo aí. Aqui em Visconde do Rio Branco, que normalmente é muito quente, hoje está congelando. Você não faz ideia, mas até agora há pouco, às 10 horas da manhã, aqui estava 12 graus aqui em casa. 12, 13 graus. Muito frio, mas muito frio mesmo. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Monique, um grande abraço para você, que saudade, Monique. Andressa Guimarães, um grande abraço para você. Edilene, seja bem-vinda. Daniel, um abraço. Ana Paula Barbosa, seja bem-vinda. Lucas, um grande abraço para você também. Quem mais está aí? Vamos lá. Francisco Almeida, um grande abraço, Francisco, seja bem-vindo. Gabriela, um grande abraço também para você. Verinha Gomes, um tempão que eu não te vejo por aqui, seja bem-vinda, Verinha. Claudinha Frois, um grande abraço. Fernanda Sena Rocha já está aí. Quem mais está por aí? Vamos lá. Vitor Santana, um abraço para você. Grande abraço a todos vocês que me acompanham diariamente. Gente, como é bom estar rodeado de tanta gente boa, né? E tanta gente amorosa, carinhosa. Poxa vida, é bom demais da conta. Tem que ficar se aquecendo, tomando um charzinho aqui, né? Durante a nossa live. Gente, para o nosso conteúdo exclusivo, né? O que é mais importante, o que eu gosto. Patrícia Daniela, um grande abraço para você. Sempre bom. Lívia Estopato também já está aí. Que coisa boa. By Fitness, um grande abraço para você também. Bom, gente, ontem pela manhã, nós vimos que o verdadeiro arrependimento, que é o tema que nós estamos falando agora nesse momento, ele gera frutos, né? E o fruto do arrependimento não são lágrimas, né? São frutos de justiça. Quando há arrependimento, de fato, verdadeiro, há uma natural mudança de comportamento. Isso é algo que é fundamental se entender dentro da perspectiva do arrependimento bíblico, né? As pessoas às vezes dizem, fulano chorou, rapaz.
ele se arrependeu. Bom, o arrependimento real, ele não é medido pelo quanto você chora, mas o quanto você muda, né? Há uma mudança de comportamento, há uma mudança de direção, porque, obviamente, é respaldada por uma mudança de mente. Se você mudou as suas concepções mentais, se você mudou as suas crenças, então você muda de comportamento. O arrependimento é uma mudança de mente. Mudança de mente significa mudar a mente para mudar a crença. Mudando a crença, você muda o comportamento. Gente, a coisa mais importante que você deve aprender é isso, que todos os seus comportamentos são estimulados pelas suas crenças, né? Você faz aquilo que você acredita. Se você entender isso, fica fácil de entender a vida cristã, fica fácil de você entender o arrependimento bíblico, que é a base fundamental do evangelho. O evangelho, irmãos, é uma mudança, é quebra de paradigma, é mudança de percepção de mundo, é mudança de crença, para que haja mudança de comportamento, e se há mudança de comportamento, então há mudança de resultados na sua vida. Sabe, eu acho que foi Einstein que falou certa vez, e com muita propriedade, né, naquilo que fala. Ele disse que insanidade mental é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Eu vou dizer isso de novo. É uma insanidade mental, para não dizer burrice, né? É uma insanidade mental. Você fazer as mesmas coisas todos os dias, você viver a mesma vida todo dia, você viver da mesma forma sempre e ficar pedindo a Deus um resultado diferente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, se você quer mudança, mude. Se quer mudar, mude a sua crença, mude a sua mente, mude a sua percepção mental. Deu para entender isso? Se você não muda a sua crença, não muda de forma nenhuma os seus comportamentos. E se o seu comportamento não muda, obviamente não muda o seu resultado de vida. Os meus resultados, rapaz, eu vi alguém falando outro dia assim, eu tenho um dedo podre para relacionamento, todo mundo que eu me relaciono. Será que é você que tem o dedo podre? Ou será que você age da mesma forma com todo mundo? Né? Mude você, mude você, mude você. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava falando hoje pela manhã para uma pessoa que eu amo muito, dizendo o seguinte, veja, você não imagina o apóstolo Marcelo Carvalho, na dimensão de relacionamentos que estão à minha volta. Você não acha que tem pessoas que todos os dias falam mal de mim, que tem pessoas todo dia que me invejam, que tem pessoas todo dia que querem o meu mal, que tem pessoas todos os dias que querem ser quem eu sou, que tem pessoas todos os dias que talvez tentem me derrubar, que tem pessoas todos os dias que mentem sobre mim, que tem pessoas todos... Mas deixa eu te dizer, isso não é problema meu, isso é problema deles. E se o problema é deles, são eles que têm que resolver o problema deles, não eu. Né? Se tem alguém aqui na nossa live, por exemplo, que fala mal de mim, o problema é dele e não meu. Então quem tem que resolver o problema não sou eu, é ele. Entendeu? Então, veja, isso é uma questão de mudança de mente. Mudança de perspectiva. E é isso que é arrependimento, que é a base do evangelho. Arrependimento de obras mortas ou de obras que levam à morte. Então, o verdadeiro arrependimento não é quando há choro, mas quando há mudança. O verdadeiro arrependimento não é quando há choro, é quando há mudança. Ou seja, esse arrependimento de obras mortas, que a Bíblia cita como base fundamental do Evangelho de Cristo Jesus, é uma mudança de mente. Mudança de mente. Alimente a sua mente com algo diferente, creia naquilo que você está meditando e, obviamente, você vai ser impulsionado a um comportamento completamente diferente daquele que você vinha tendo. Se você não mudar a sua mente, você não muda as suas crenças. Se você não muda as suas crenças, você não muda o seu comportamento. Nossa vida é feita de hábitos, né? Bons e ruins, né? Hábitos que vão trazer bênção e hábitos que vão trazer problema para a sua vida. São hábitos. E como são construídos os hábitos? Os hábitos são construídos com base nas experiências que geram pensamentos, né? Por exemplo, eu fiz algo de forma mecânica, né? Ou sofri
participei de uma experiência, seja ela boa ou ruim, aquela experiência entrou na minha mente. Entrou de que forma? Pelos olhos, pelos ouvidos, ela entrou na minha mente. Aquelas imagens daquela experiência boa ou ruim, elas estão agora na minha mente, eu começo a pensar. Eu começo a meditar sobre aquilo, e aquilo se torna uma crença. Uma vez que ela se torna uma crença, essa crença impulsiona o homem ao comportamento, e uma vez que há um comportamento, é uma nova experiência. E essa experiência gera novos pensamentos, e esses novos pensamentos consolidam as nossas crenças. Bom, isso em um processo contínuo e repetitivo cria um hábito. Cria um hábito. O que é o hábito? O hábito é algo que você começa a fazer sem pensar. Mas peraí, eu não tinha que pensar para gerar experiência, para gerar uma crença? Só que o nosso cérebro funciona da seguinte maneira. Para economizar energia, depois que você faz a mesma coisa várias e várias e várias vezes, ele cria um atalho entre o gatilho e a ação, sem passar mais pelo processo. Então você faz automaticamente, sabe? Pessoas que mentem, por exemplo, pessoas que são mentirosas, elas gostam de mentir. Elas começaram de uma forma, com uma experiência. Elas tiveram uma experiência com a mentira, aquela experiência gerou um pensamento, aquele pensamento foi gerando uma crença. Bom, a mentira resolve o meu problema. Aí na segunda vez ela mentiu de novo, e ela gerou outro pensamento que consolidou aquela crença, e ela foi mentindo. Só que à medida que ela vai fazendo isso de forma repetitiva, o cérebro começa a entender. Então toda a situação, ela já não se firma na verdade, ela vai para a mentira automaticamente. Isso é um hábito. Um hábito, criou um hábito naquilo. Ela já nem pensa em mente, já nem pensa em mente. Assim é com todos os outros vícios da vida humana. São hábitos que são criados. Bom, como é que eu destruo esse hábito? É com uma nova experiência. Uma nova experiência. Ou seja, um arrependimento real e verdadeiro, quando eu mudo de direção e faço algo diferente ou contrário àquilo que o hábito está me impulsionando a fazer. Mas é muito difícil. É lógico, você acha que foi fácil você mentir pela primeira vez? É fácil mentir depois de muito tempo. Depois de muito tempo, essa mentira fica fácil, mas a primeira não é tão simples, é tão fácil, é desconfortável. Assim também é a mudança de hábito ou a mudança de mente. Você precisa se esforçar para se arrepender, mudar de direção, e aí você começa a fazer repetidas vezes aquela ação e aquilo vira um hábito positivo. Vira crenças, que são crenças que te impulsionam para o sucesso de forma diferente. E daqui a pouco você vai estar agindo de maneira bem natural e criou um hábito bom. Então, o arrependimento, ele visa isso. Não é quando você chora, é quando você muda. Então, o arrependimento muda dessas obras mortas, de fato, ele é conduzido pelo Espírito Santo na vida dos cristãos, obviamente. E pode ser chamado também de processo de santificação. Né? O arrependimento é conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo vai nos mostrando e nos fazendo entender pela palavra o que é certo e o que é errado. À medida que eu conheço a palavra de Deus, à medida que eu vou crescendo no conhecimento, eu vou entendendo mais e mais o que é certo e o que é errado, fazendo distinção entre o bem e o mal, fazendo distinção entre o certo e errado. E à medida que eu vou fazendo distinção entre certo e errado, entre bem e mal, eu vou de uma maneira objetiva, entendendo pelo Espírito que eu sou filho de Deus, porque é o Espírito Santo que testifica ao meu espírito que eu sou filho. Então veja, diante de uma situação que antes eu agia diferente, agora já arrependido e andando em Cristo, eu vou agir, e antes de eu agir, o Espírito fala ao meu coração: você é filho de Deus. Como um filho de Deus age? Como um filho de Deus deve se comportar? Como um filho de Deus deve agir em determinada situação? Então, quando eu tenho esse espírito dentro de mim, ele me impulsiona a viver segundo a natureza de Deus que está em mim, e não segundo o padrão que eu acumulei na minha mente do mundo. Então, eu vou mudando a minha mente de acordo com a realidade que está em Cristo. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo nesse processo.
E o nome desse processo também pode ser chamado de santificação. A santificação nada mais é do que isso, um processo onde o Espírito Santo vai me conduzindo aos poucos, por meio do conhecimento da palavra. É isso que você tem que entender. Sem mudança de mente não há mudança de comportamento. O Espírito Santo me leva, eu vou te mostrar isso aqui daqui a pouco, ao conhecimento da verdade, e à medida que eu conheço a verdade vai me libertando daquele comportamento ruim do mundo e, obviamente, dos resultados que o mundo oferece. Porque se eu me comporto como o mundo, não pense que eu vou receber recompensa do céu, né? Eu só recebo recompensa do céu quando eu tenho um comportamento similar ao comportamento que se espera que eu tenha quando eu sou um ser celestial, né? Então, eu preciso diariamente pensar nisso. Então, esse é um processo de santificação, onde o Espírito de Deus em nós vai nos conduzindo paulatinamente em direção à glorificação, a nos tornarmos plenos, perfeitos, como Jesus chegou à plenitude e à perfeição. Também nós estamos nesse caminho, nesse processo. Agora, quando tudo isso começa quando nós ouvimos, ou melhor, quando nós damos ouvido pela primeira vez ao Evangelho. Tudo isso começa, esse processo começa quando eu dou ouvidos pela primeira vez ao Evangelho. Pastor, por que o senhor não diz quando ouvimos? Porque muitas vezes nós ouvimos e não damos ouvido. Quantas vezes antes de se converter você foi na igreja, levado por pessoas, ouviu, mas não deu ouvido? Ouviu, mas não deu crédito? Ouviu, mas não quis e não permitiu que isso descesse ao seu coração? Porque você precisa disso. Agora, no momento que você deu ouvidos, parou para ouvir o Evangelho, então o Espírito de Deus convenceu você de que existe uma nova forma de se viver com base nas verdades de Cristo. E aí você viu que você estava andando errado, que a vida que você escolheu era errada, que aquilo que você estava vivendo, por mais que parecesse bom, não era a verdade acerca de nós. Quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez, o Espírito Santo te convenceu de que o que nós chamamos de vida nem sequer poderia ser chamada de vida, porque Deus o chama de morte. Aqueles que no mundo estão, para Deus, estão mortos. O que nós, comumente, quando estávamos no mundo, chamávamos de vida, Deus chama de morte. Mas você nunca percebeu isso, você nunca aceitou isso, até que você ouviu a mensagem do Evangelho, que vai na contramão do que o mundo diz. E quando você ouviu o Evangelho, o Espírito Santo de Deus te convenceu de que você estava no caminho errado. E qual foi a sua atitude? Arrependimento. Mudança de mente. Eu estou errado, eu me comporto de maneira... Eu virei. Veja, primeiro a mudança chegou na mente. O arrependimento primeiro chegou uma concepção mental. Eu entendi. Caiu no coração, virou uma crença. Eu viro para o outro lado e tenho um comportamento completamente diferente daquele que eu vinha tendo anteriormente. É assim que se dá o novo nascimento. Eu estava na morte, eu ouvi o Evangelho, o Espírito Santo convenceu-me de que aquilo que eu considerava vida é morte. Então eu disse, está certo, então eu vou voltar-me para a vida e eu venho a nascer de novo. O novo nascimento é o resultado direto do meu arrependimento pela fé em Cristo Jesus. Só há um novo nascimento quando há arrependimento, mudança de direção. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente entende isso, irmãos, como fica bonito o Evangelho. Quando a gente entende isso, como fica leve viver o Evangelho. Quando a gente entende, irmãos, a gente vai começar a amar ainda mais esse Deus e a Jesus, pelas minúcias. A gente vai amar cada vez mais a Deus e a Jesus, por quê? Pela
realidade tão precisa que ele trabalhou em nós, sabe? Ele não deixou uma religião, um conjunto de regras ou leis. Não. Ele nos deu com clareza, irmãos, todo o caminho da verdade. Como é bom entender essas coisas. Então, tudo começa quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez. E o Espírito Santo, ele, então, é responsável por convencer nós que estávamos no mundo. É isso que João diz no capítulo 16, pela palavra de Jesus. Jesus disse e João escreveu. Veja, João 16, 7. Vamos ver do 5, para ver o contexto. Jesus disse assim: agora eu vou para aquele que me enviou, que é o final de todo ser humano que está em Cristo, voltar para Deus. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Não era para se encher de tristeza, mas por que se encheu? Porque morrer segundo a concepção do mundo é deixar de existir, é desaparecer. Mas para Jesus, que sabia exatamente do que se tratava a vida humana, a trajetória, ele sabia que aquilo era o processo de glorificação para ele. Por mais que ele fosse morrer aqui terrenamente, ele estava prestes a ser glorificado e levado para Deus. Veja, essa é a santa esperança da ressurreição. Jesus cria na ressurreição. Jesus sabia que mesmo morrendo, a ressurreição levaria para junto do Pai. Essa é a esperança que nós temos por estarmos em Cristo. Por isso que a morte para o cristão não deve ser motivo de tristeza, ainda que haja saudade. Mas nós vamos estar realmente consolidando, por meio da ressurreição, a nossa crença de que estaremos mais próximos de Deus. Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Verso 7, ele diz: mas eu lhes digo, ou eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. É para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Consolador ou o Conselheiro não virá para vocês. Se eu não for, o Conselheiro não virá, o Consolador não virá, e ele tem um papel fundamental no processo da redenção. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental no processo da redenção da humanidade. Sim, Jesus morreu na cruz, é fato. Ele ressuscitou ao terceiro dia, fato. Mas o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental nisso. Veja, ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, o Consolador, veja, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Veja que interessante ali. Se o Espírito Santo vier, ele será responsável por convencer o mundo de que a mensagem de Jesus é a verdade. Eles não serão mais incrédulos, eles não vão mais se apegar à vida que para Deus é morte. Eles serão convencidos dessa verdade. Só o Espírito Santo tem esse poder de convencer o mundo. Em que momento? Quando ele ouve o Evangelho e ele convencido, ele arrepende-se. Que é o quê? Convencimento mental. Rapaz, eu estou errado. Olha, o que eu chamava de vida é morte. Você não chegou a essa concepção sozinho, não. Você ouviu a mensagem e o Espírito de Deus te convenceu, te mostrou na mensagem que você ouviu que você estava errado quando achava que a vida era o mundo. Né? Eu estava pregando essa mensagem outro dia e a pessoa disse assim: pastor, onde é que eu aceito Jesus de novo? Porque eu não sabia dessas coisas. Para você ver, é um risco que se corre muitas vezes de você agarrar-se ao cristianismo apenas como uma religião e nem nascer de novo. Corre um risco muito grande. Porque para você nascer de novo, você precisa ser convencido
de que você estava errado no processo que você vivia. E arrepender-se do seu erro, incredulidade, e voltar. Veja, quando nós nos arrependemos, é como se Adão estivesse se arrependendo naquele momento lá no Éden. Deus ofereceu a ele uma vida maravilhosa e disse: agora, permaneça na vida e não coma o fruto para não entrar no outro lado, que é a morte. Permaneça na vida, não entre na morte. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o diabo disse: não, rapaz, aquilo lá é escravidão. Vida é aqui. Aqui é vida. Deus está mentindo para você. Deus está mentindo, Adão, para você. Ele não quer que você tenha a vida que ele tem. Isso aqui é que é vida. E Adão desacreditou de Deus, acreditando que o mundo é que era a vida. É nessa condição que nós nos encontramos quando nós não éramos crentes. Na condição de Adão, considerando que o mundo é uma vida melhor do que o Éden. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, ele traz de volta essa originalidade que havia no Éden. E quando nós ouvimos e damos ouvido a essa mensagem, o Espírito nos convence do pecado. Que pecado é esse? A falta de crença em Deus. Veja, ele diz assim: o pecado, porque os homens não creram em mim. Quem foi o primeiro homem que não creu em Jesus? Quem pode me dizer aí? Vamos ver se você entendeu. Quem foi o primeiro homem que não creu em Jesus? Quem foi o primeiro homem que não creu em Jesus? Lembre-se que ele é a palavra. Quem foi o primeiro homem que não creu em Jesus? Adão, disse Jana, perfeito. Ju Souza também disse Adão, é exatamente isso. É Adão mesmo. Ruth Carvalho, Adão. Então veja, qual é o pecado que as pessoas precisam se arrepender? Elas precisam se arrepender da cachaça, elas precisam se arrepender do cigarro. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O arrependimento que te leva ao novo nascimento é você se arrepender da vida, que na verdade é morte, e se virar para a vida de Deus, que o diabo mentiu. E nós acreditamos no diabo e não acreditamos em Deus. Não acreditamos na palavra, não acreditamos em Jesus. Aleluia. Então, olha o que ele diz: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do homem é convencê-lo que ele está numa vida errada. Não é em práticas, é uma questão de vida, de natureza errada. O pecado, porque eles não creram em mim. É a incredulidade do homem que mata o homem. É a fé que o faz viver. A incredulidade mata, a fé produz vida. Adão foi morto pela sua incredulidade. Nós somos ressuscitados pela fé na obra de Jesus. Louvado seja o nome de Cristo. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Ou seja, o Espírito Santo vai nos convencer de que nós somos justos, depois de que nós entendemos que estávamos numa vida errada, porque hoje Jesus está lá, com Deus nos representando, intercedendo por nós, se antepondo diante de Deus. Então nós somos justos, e é o Espírito que nos convence. E ele diz: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Já está condenado. E aqueles que nele permanecer estarão junto com eles nessa mesma condenação. Então veja, esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Convencer e levar o homem ao arrependimento, que é de fato uma mudança de mente, reconhecendo que a vida que ele escolheu
a troco de pecado, é morte. Não presta, é uma farsa, é uma mentira. Mas que a vida prometida no Evangelho é a verdade que nos liberta. Essa, de fato, é todo trabalho, a expressão, né, do Espírito Santo de Deus em nós. E a partir daí, tudo se fez novo, né? Qual é o próximo passo a partir daí? Bom, eu criei, por isso eu falei. Então, acontece, obviamente, o novo nascimento. Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, então será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você só vai ser salvo no dia que você reconhecer que está perdido. Ninguém no mundo aceita Jesus ou aceita a salvação em Cristo enquanto ele não se arrepender. Enquanto ele não entender que ele está perdido na vida que ele está. Enquanto ele achar que aquela vida não é perdição, não tem do que ele ser salvo. Não tem do que ele ser salvo. É por isso que tem que ser a pregação do Evangelho. Não há outra forma de você levar alguém a Cristo. Tem que ser pela pregação do Evangelho. Quando a pessoa ouve, dá ouvidos ao Evangelho, o Espírito Santo convence de que ela está perdida, de que aquilo que ela chama de vida é morte. E se ela reconhece que está morta, ela pode nascer de novo. Nascer de novo é ressuscitar. E ressuscitar é apenas para quem está morto. Quem não reconhece que está morto não pode ressuscitar. Né? Aleluia. Veja, uma vez, Jesus falando com os religiosos, na verdade com um religioso chamado Nicodemos, e ele disse: Senhor, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. E a resposta de Jesus diz: em verdade te digo, ninguém vai conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Você quer ultrapassar a linha e chegar aos finalmente sem passar pelo começo? Não há possibilidade. Tem gente que quer realmente alcançar coisas maiores sem antes a compreensão básica do novo nascimento. Não vai conseguir, né? Agora, depois que você nasce de novo, aí esse mesmo Espírito que te convenceu de que você estava morto, de que você estava errado, de que a vida que você vivia não era vida, era morte, esse mesmo Espírito, ele vem habitar dentro de você. Agora imagina, se ele foi capaz de te levar, te conduzir ao novo nascimento, imagina o que ele não é capaz de fazer habitando dentro de você. Morando dentro de você. Te conduzindo, te guiando dia após dia. Imagina. Aleluia. Deus é bom. Veja, eu vou continuar lendo o texto, porque ele é importante. Lá de João 16. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque os homens não creram em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. 12, ele diz assim: tenho ainda muito que lhes dizer. Veja, Jesus disse: eu tenho muita coisa que lhes dizer. Para que Jesus queria dizer coisas? Qual é o objetivo de Jesus dizer coisas? Quem pode me dizer? Por que Jesus disse assim: olha, eu tenho muita coisa que eu gostaria de dizer? Por quê? Qual seria a importância das coisas que Jesus diria? Quem pode me responder? Qual é o resultado daquilo que Jesus teria dito para eles ali? Qual é o objetivo? Ele diz: olha, tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Qual o objetivo? Qual o objetivo daquilo que Jesus poderia falar e não falou porque nós não poderíamos ouvir?
mas que o Espírito da verdade, vindo e estando em nós, nos guia a toda essa verdade. A Leviana diz que a salvação, de certa forma, se você compreender o que é salvação. Mas quem pode me dizer mais aí, alguma coisa? Porque ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Essa é a consequência. É por isso que ele não poderia dizer. Eu quero saber qual seria a consequência de ele dizer, né? Qual era o benefício de ouvir o que Jesus tinha para dizer? Qual é o benefício de se ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer? Qual é o benefício disso? É isso que eu quero saber. Nascer de novo é o primeiro. Eu já falei disso. Você, né? Foi a primeira parte. A segunda parte, ele está em nós e ele vai me guiar a toda a verdade. Eu já nasci de novo. Qual é o objetivo? Qual é a vantagem de ouvir as coisas que Jesus tinha para dizer por meio do Espírito? Nascer de novo, eu já nasci de novo. Se fosse só novo nascimento, o Espírito Santo já podia ir embora. Não é isso. Eu já falei no início dessa live, gente. Vamos lá. Por favor, eu sei que você sabe. Se esforça um pouquinho aí para pensar. Mudança de mente, meu Deus. Mudança de mente. Cíntia Lopes, parabéns para você, Cíntia Lopes. Mudança de mente. O que Jesus tinha para me dizer eram verdades que me confrontaria na mentira que eu estava vivendo, mas que naquele momento que eu não era nascido de novo, eu não tinha como ouvir. Mas uma vez que eu nasci de novo e o Espírito agora vai me guiar toda a verdade, para quê? Para mudar a minha mente, para me fazer compreender que os meus hábitos antigos são nocivos à minha vida, que eu preciso de transformação e mudança. Alguém tinha respondido no início, para a salvação, sim, a salvação diária, a salvação da minha alma, a minha renovação da mente, a minha mudança. Eu não tenho como renovar a minha mente sozinho, o Espírito Santo precisa me conduzir a toda a verdade. E à medida que eu vou descobrindo a verdade pelo Espírito, é que eu vou mudando a minha mente. Perdão. Então, esse é o trabalho. Ele diz, olha, eu tenho muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, porque ainda não nasceram de novo. Mas quando o Espírito da verdade vier, e vocês já tiverem nascido de novo, ele os guiará a toda a verdade. Ele os guiará a toda a verdade. Então veja, para que eu preciso conhecer a verdade? Para quebrar os paradigmas, para mudar a minha cosmovisão, para mudar as minhas crenças. E mudando tudo isso, mudar o meu comportamento. E mudando o meu comportamento, eu obtenha outro resultado diferente daqueles que eu já vinha obtendo. Porque o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A vida abundante prometida por Jesus, ela é conquistada no processo de arrependimento ou santificação com o auxílio do Espírito Santo de Deus. É isso. Que você tenha um dia extraordinário, que você tenha uma manhã incrível, que você tenha realmente força e ânimo, coragem para, pelo Espírito, através da mudança de mente, ter comportamento que seja compatível ao título que você carrega, de maneira digna, ser chamado Filho de Deus. Beijo no coração de vocês e até... Vamos fazer o seguinte, gente, eu tenho 80 pessoas aí me assistindo agora. Vamos fazer o seguinte, essa semana eu não vou fazer de noite 23 horas não, a gente vai fazer só de manhã, 11 horas da manhã. Até passar essa onda fria aí, tá frio demais, gente. Frio demais, você não faz ideia. Faz ideia não. Tá bom? Então, ó, vamos fazer por enquanto essa semana, até o restinho de semana, só pela manhã. Todo dia, 11 horas da manhã, eu vou estar aqui com você. E aí, a gente vai meditando aí durante o dia inteiro, tá bom? E amanhã a gente volta, 11 horas da manhã, tá bom? Combinado assim? Então, nós não teremos a live das 23 horas. Avisa todo mundo que você puder, tá bom? É só por causa do frio, tá uma onda fria demais e a gente precisa ser prudente nesse tempo, né? Porque hoje, qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de problema, motivado pelo frio, né?
respiratório que seja, for para um hospital, corre um risco muito grande de ser infectado com coronavírus, né? Infelizmente é uma realidade. Então a gente precisa ter prudência, tá bom? Então, ó, nos encontramos amanhã, às 11 horas da manhã, enquanto não passa essa onda fria aí, tá bom? Nós teremos apenas a live das 11 da manhã. E ó, eu te espero aqui todos os dias, tá bom? Um beijo no seu coração, fica na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau!